Olá, gente amiga, como vocês estão? Novamente aqui, pastor Derisvaldo Bezerra, para juntos compartilharmos uma palavra da parte de Deus. Palavra esta que eu creio que vai ser bastante interessante, edificante para mim e também para você. Queridos, hoje eu quero falar sobre Sansão. Dificilmente a gente prega sobre Sansão, dificilmente a gente fala sobre Sansão. No entanto, foi um personagem muito importante que nos traz muitas lições de vida. A história desse moço se encontra no livro de Juízes, a partir do capítulo 13. O livro de Juízes é um livro extremamente importante para todos nós. É um livro que nos expõe as falhas, os erros, os problemas, os dilemas da nação de Israel, de muitos homens, de muitas mulheres que viveram um propósito de Deus, mas que deixaram a desejar com suas falhas, com seus erros. Algum tempo da minha vida, eu fazia a seguinte pergunta: qual que é a função do livro de Juízes? Por que Deus nos deixou esse livro cheio de tantas falhas, de tantos erros, de tantos absurdos, como estupro, como absurdo de esquartejamento de pessoas que foram esquartejadas, pessoas que foram expostas? Coisas horríveis nós encontramos no livro dos Juízes. No entanto, no decorrer do tempo dos estudos, fui aprendendo com grandes escritores, com líderes e com a palavra de Deus em especial. E fui entendendo melhor que a razão desse livro é exatamente para Deus, que Deus nos deixou para extrairmos lições e observarmos que somos pessoas normais e que homens que lá atrás foram heróis também tiveram dificuldades na sua vida. Então Deus nunca escondeu. Deus não mostra somente os fatos heróicos dos personagens da nação, do povo dele. Deus também nos mostra as falhas, exatamente para entendermos que quando nós falhamos, tudo não está acabado. Temos a possibilidade de melhorar. Pois bem, a história de Sansão, vocês conhecem muito bem. Ele é exatamente um nazireu. A Bíblia vai falando sobre nazireu, e nós temos três grandes nazireus dentro da Bíblia. Nós temos o Sansão, nós temos o Samuel, que é profeta, e no Novo Testamento nós temos o João, o Batista. A Bíblia vai falando desses três homens, a história de cada um deles é história extremamente rica e importante para nossas vidas. Mas Sansão também, veja bem, como nazireu, vocês sabem que o nazireu estava privado de algumas questões. Dentre elas, o nazireu não podia cortar o cabelo, o nazireu não podia beber bebida alcoólatra e o nazireu não podia tocar em nada morto. Sansão deveria seguir assim. Os pais deles, como vocês conhecem a história, criaram com muito cuidado. Mas o Sansão, ele sempre teve uma inclinação voltada para o erro. Sempre teve um dilema. Sansão sempre teve tendência a cometer erros. Como diz exatamente as questões voltadas a nós, o ser humano tem instinto forte. Dentre os instintos que nós temos, dentre os instintos, um deles é exatamente o que Sansão tinha. Sansão tinha uma dificuldade enorme na sua vida de submissão. Ele tinha tendência ao erro, ele tinha tendência voltada no que diz respeito ao sexo, a mulheres. O ponto fraco de Sansão era esse, ou um dos pontos fracos de Sansão era esse. Sansão tinha um instinto voltado à reprodução, ao sexo. Sansão era conduzido muitas das vezes por esse instinto. Quantos homens, quantas mulheres? A Bíblia está repleta de homens, de mulheres que tiveram dificuldade com esse instinto, que tiveram dificuldade nesta área. E nós conhecemos a história de tantos homens e tantas mulheres que tiveram também e que têm dificuldade com seu instinto de reprodução. Queridos, mas Sansão não desistiu. Sansão continuou. Sansão tinha um propósito, ele nasceu com um propósito. E o propósito principal da vida de Sansão era exatamente libertar o seu povo. Era tirar o seu povo da escravidão, era libertá-los. Mas o Sansão não conseguiu cumprir o propósito de Deus, porque ficou desfocado. Sansão não mantinha uma vida íntegra com Deus. Sansão não mantinha uma vida de submissão, de obediência, de cumprimento com o propósito de Deus. Quantos de nós vivemos assim? Quantos de nós temos conduta semelhante à conduta de Sansão? Vocês conhecem, capítulo 14 do livro dos Juízes. Sansão, ele se conduzia pelas vistas, por aquilo que ele via. Quando ele enxergava, quando ele olhava para uma mulher, ele não pensava naquilo que era o propósito de Deus. Mesmo seus pais lhe dando conselho,
mas ele dizia: esta agrada aos meus olhos. Querido, todas as pessoas que são conduzidas pelos olhares, ou seja, pela visão normal, pela visão carnal, vão cometer erro, vão falhar, vão desagradar ao Senhor, vão ter prejuízos. Queridos, que você volte a sua vida para Deus, que você volte-se para o Senhor. Resumindo a história de Sansão, você lembra bem? Deixa eu brincar aqui um pouquinho com o nome dele, um trocadilho. O nome Sansão significa pequeno sol. Só que, veja bem, quando nós pegamos o nome Sansão, a primeira parte Sam, a segunda parte Sal. Deixa eu dizer uma coisa. Deus queria que ele fosse uma pessoa, um personagem, um homem com a mente sã e o corpo são. Deixa eu ver se você entende. Mente sã, corpo são, Sansão. Só que ele deixou a desejar. Ele tinha um corpo são, mas a mente dele não era sã. Querido, que você possa cuidar da sua mente. Um ser humano, uma pessoa que tem uma mente não saudável, que tem uma mente poluída, que tem uma mente pecadora, que tem uma mente mundana, não vai conseguir realizar. Tem pessoas que têm um corpo são, vão para as academias, fazem caminhadas, atividade física, têm o grande privilégio, biotipo de um corpo magro e até saudável, mas a mente, muitas das vezes, querido, a mente está poluída, a mente está arruinada, a mente é pornográfica, a mente é mentirosa, a mente é suja. Nisto aí, Paulo nos dá um conselho, nisto aí nós temos uma receita bíblica, que nós devemos buscar ter a mente de Cristo, que nós devemos buscar a renovação da nossa mente. Querido, quem tem uma mente sã, mesmo que não tenha um corpo são, vai sobressair com facilidade. Quem tem uma mente sã e um corpo são, querido, vai ter muito mais facilidade para se posicionar como vencedor em Cristo Jesus. Amados, eu quero orar por você. Você que está como Sansão, conduzido pelo instinto sexual. Você que tem mente e que tem corpo, claro, mas que muitas das vezes a sua mente não é sã. E o seu corpo pode até ser são, mas se você não tiver uma mente sã, vai ter maiores e grandes problemas. Eu quero te convidar no dia de hoje a cuidar da sua mente, que você venha reciclar, que você venha ser seletivo com seus pensamentos. Parar de pensar, não tem como, porque os pensamentos vão fluindo naturalmente, mas você pode ser seletivo, selecionar aquilo que é útil, aquilo que não é útil para a sua mente. Posso orar por você? Deus, em nome de Jesus, eu quero aqui orar pelo teu filho, orar por esta tua filha, que de repente está vivendo batalhas como Sansão, que a mente muitas das vezes é poluída, é pornográfica, é suja, é uma mente ruim, cheia de pensamentos podres. Mas eu te peço agora, Pai, que ele, que ela possa ter uma mente transformada, renovada pela tua palavra, que haja na vida dele uma metanoia, que ele possa ser transformado, uma mudança de pensamento, uma mudança de vida, que venha ter uma mente de Cristo e que o seu corpo seja são, sua mente sã e o seu corpo são. Que Deus te abençoe, querido, em Cristo Jesus. Queridos, como você tem cuidado da sua mente? Se você puder responder essa pergunta, responda. Como você tem cuidado de sua mente? Que Deus abençoe vocês, curta aí os nossos vídeos, faça comentários, se inscreva no nosso canal e compartilhe. Deus te abençoe.